converter, mas o corpo e a mente continuam bagunçados. Tem que resolver, né? Tem que renovar a mente para que o corpo vá na mesma onda. Então, chegou na igreja, a igreja tem que ser esperta. Esse cara, ele tinha um comportamento errado, se converteu. Ele se converteu, mas o comportamento ainda não. Tem que acertar isso. É o comportamento errado qualquer. Nesse caso aqui, é homossexualismo. Então, tá bom. Qual é a causa? Aí ela vai dizer, a igreja mais inocente vai achar que é demônio, só demônio. Como eu te falei, tem 5, 6, 7, 8 causas. Uma delas é a influência espiritual. Um ser das trevas que entrou no sujeito e trabalhou na mente dele, criando estruturas mentais ali, masculino e feminino, e confundindo o camarada. Né? Na cultura popular, a pessoa chama como é que é o nome do demônio? Não, pombagira, e o outro lá tem um masculino que eu não sei o nome lá. Né? Os demônios, eu não vou entrar no mérito, mas os demônios têm pauta para outro dia, né? Demônio, cada cultura, um demônio que aparece num centro, por exemplo, dizendo eu sou a pombagira, ele sai daquele centro e vai lá na mesa branca dizendo eu sou o seu avô, entendeu? Então tem essa jogada também. Mas ele chegou aqui numa cultura, entrou numa pessoa com aquele conteúdo cultural e ele influencia, não, eu sou a pombagira, eu estou em você, então 6 meses você é homem, 6 meses você é mulher. É um fator. Se a igreja percebeu que aquele sujeito homossexual que se converteu é homossexual por causa do demônio, aí tem que fazer o trabalho de libertação. Mas de 6, 7, 8 causas. Agora, e se for, por exemplo, uma violência sexual que sofreu na infância? Aí tem que mandar para terapia, se a igreja não puder tratar. E se for só a falta do pai? Aí tem que trabalhar. Então, tem várias diferentes, né? O problema é o seguinte, é mudar a estrutura mental. Eu já vi especialistas dizendo o seguinte, só tem 2 maneiras de um cara ser curado, né? Para ser bem sucinto, né? Ou um milagre, curado entre aspas, né? Do homossexualismo. Ou um milagre, ou através da leitura exagerada da Bíblia. Por que isso? Porque ele vai ler na Bíblia, ele vai entrando naquilo, aquele conceito vai entrando. Por exemplo, ele não tem conceito de pai. Ele odiava o pai dele. E passou a amar, a admirar as mulheres por causa da mãe dele, que era uma heroína. E no final acabou se vendo como uma mulher, uma diva. Então ele gosta de homem. Mas ele começa a ler a Bíblia, ele começa a ver exemplos de homens que foram bons homens, começa a ver Deus como pai, não como mãe, e aquilo começa a trabalhar na mente dele, como a Bíblia diz, vai renovando a mente, e mesmo que a estrutura mental demorou anos para ser trabalhada, formada na infância ainda, aos poucos, com muito empenho, muita leitura bíblica, aquela estrutura mental vai sendo aos poucos trocada, né? Como diz a Romanos também, você renova a tua mente para experimentar a vontade de Deus, né? Romanos 12, 1 e 2. Então, aos poucos, ele vai trocando a estrutura mental que ele tinha por uma outra que a palavra começa a dar para ele. Até que chega uma hora que ele percebeu, ele está livre. E quando, só para terminar essa parte, quando a igreja não consegue tratar de maneira alguma, que é o mais sábio, né? Você é homossexual, você está casado ou não está casado, não importa. Então, vou te dar a solução, você tem que ficar na contenção. Você está solteiro? Você vai ficar solteiro, vai ver o eunuco, e você não vai se envolver. Não vou exigir que você se trate, você não tem direito para tratar, não importa. A igreja não pode te ajudar. Então, o mínimo que você tem que fazer como cristão, qual que é? Entender que esse é o seu preço. Jesus pagou por você, agora você não vai pagar pela salvação. Mas é o mínimo para honrar o Deus que te salvou. Que você vai fazer isso. Assim como a gente tem que fazer vários sacrifícios, né? Então você vai fazer esse. Qual que é? Você vai ficar na contenção. Não importa se vai chegar aqui no domingo, na hora da ceia, pegar na mão de Josafá e dizer, oh, que negócio gostoso, né? Vai ver aquele pensamento. Não. Você vai ficar na contenção. Sentiu aquilo? Não importa. Você não gosta de mulher, gosta de homem, mas também você não vai fazer nada. Vai ficar na contenção. Aí você é casado. Bom, aí é mais complicado, porque além de ficar na contenção, ele vai ter que se esforçar para cumprir com a responsabilidade de casado, sexual com a mulher dele ou com o marido, se for mulher. Aí é mais complicado ainda. Os casos que tem na igreja que é casado é mais complicado. O tempo todo na cabeça, ó. Não esquece a sua mulher e não esquece a contenção. Não esquece a mulher, não esquece a contenção. O tempo todo. Olha, sentou para conversar. E aí, como é que está a contenção? Como é que está o negócio com a mulher? O tempo todo. Porque o cara tem responsabilidade. E os casos que são solteiros, ó, fica na contenção. Não casa e também não se envolve com ninguém. Então a igreja tem que ter esse bom senso se não puder tratar. Tem mais uma pergunta? Quanto que a Bíblia tem que se enquadrar dentro da cultura? Então, a Bíblia é o seguinte, ó, a Bíblia é um conjunto de princípios escritos de formas diferentes ao longo dos anos. Em cada lugar que um princípio era escrito, ele era escrito de forma diferente. Só que o mesmo princípio que é escrito num lugar de uma maneira, o princípio continua valendo por um outro lugar, o mesmo princípio, só que de outra maneira. Um exemplo mais simples, o clássico é a história da carne de porco. Qual é o princípio que está na Bíblia quando fala que o pessoal, 40 anos peregrinando num deserto, sem água nem para tomar banho? Qual é o princípio que estava por trás dizendo que você não pode comer carne de porco? Claro que é o princípio da saúde. Se hoje, com frigorífico, vigilância sanitária, e geladeira, e conhecimento do cisticerco, seja o que for,
é perigosíssimo você comer carne. Você não come carne de porco cru, você sabe que é perigoso, né? Imagina 2, 3, 4 mil anos atrás, num deserto sem água. Vai criar carne de porco? Vai morrer todo mundo. O princípio que estava ali foi tirado e aplicado em outro lugar. Hoje, por que a gente ensina que você não deve fumar e não deve cometer os pecados da bebida? Beber de forma pecaminosa, né? Por que eu não posso estudar droga e não fumar? Porque eu vou cometer o mesmo pecado que o povo de Israel iria cometer se comesse carne de porco lá no deserto. Eu já posso comer carne de porco. Eles não podiam comer carne de porco, mas eu não posso fumar. Nesse sentido. Então, a igreja tem que pegar os princípios e aplicar. No caso do muçulmano, você tem um princípio lá do camarada tem um comportamento social e familiar que a Bíblia aprove. Aquela estrutura freudiana, né? O marido, a mulher e os filhos. É o que a Bíblia ensina. Tá bom. Você se converteu? É o marido, a mulher, outra mulher e os filhos. Você tem que mudar essa estrutura. Mas como? Bom, você tem 2 princípios. Um é esse do princípio, o triângulozinho. O outro princípio qual que é? Que o evangelho não vem para destruir, vem para edificar. Então, você vai destruir uma família constituída, harmonizada, para tentar forçar que ela entre no outro princípio. Tem 2 coisas boas que tem que fazer. Mas para não mandar fazer os dois, para fazer uma tem que matar a outra. Você tem que manter os 2. Então, qual é o princípio? Então, você não vai pegar a letra, vai pegar na aplicação da letra, no princípio. Como é que você vai fazer isso no caso do homossexual? Estavam juntos. O mínimo que vocês têm que fazer é separar de corpos de casa. Mas já que vocês têm um filho em comum que adotaram, tem responsabilidade. A criança não tem nada a ver com a vida errada que vocês tiveram. Agora vocês vão manter o sustento da criança, o apoio emocional, etc. Vão parar com a vida homossexual, mas vão continuar acompanhando aquela criança. E à medida que vocês forem tratados como homossexuais, vão conversar com aquela criança e explicar o que está acontecendo, as mudanças. Ó, lembra que o papai sempre usava peruca, batom, agora o papai não usa mais peruca, não usa mais batom. Vai ter que acompanhar aquela criança. Então, tem que pensar o seguinte, todos os princípios. Oi? Como no homossexualismo, certo? A linha que divide o princípio do pecado é bem fina, mas a gente tem que fazer essa divisão, não tem jeito. Então, após a resposta dessas perguntas, estamos encerrando o nosso programa de hoje, o primeiro encontro, painel de ministros. Se você quiser acompanhar pelo YouTube, é só entrar no youtube.com/Comunidade Batista 1 e assistir este primeiro encontro na íntegra. E deixe seu comentário, deixe a sua pergunta, deixe as suas questões para o próximo encontro e suas críticas também serão bem-vindas. Também temos outro e-mail para contato, para enviar também as perguntas, as críticas e sugestões seria crisinhamkt@gmail.com. crisinhamkt@gmail.com e youtube.com/Comunidade Batista 1. Então, por hoje é só. Boa noite.